Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o tio Léo. Vamos acabar de resolver a prova do Cotuca. A parte das questões, ainda temos redação, como já falei, e temos que ler a prova, as exigências da prova, entender como resolver a prova, beleza, pessoal? Então, vamos lá com o nosso companheiro aqui, Fajuto, para resolver as questões do Cotuca. Vamos resolver as questões do Cotuca. Resolveremos as questões 4, 5 e 6. Com isso, fechamos a nossa resolução das questões. Isto é, resolvendo a prova que caiu 2024-25, você consegue tranquilamente, se você utilizar as mesmas técnicas, resolver a prova 2025-26, que vai acontecer agora no dia 5 de outubro de 2025. Ah, tio Léo, mas eu não sei gramática. Será que eu vou precisar de gramática? Bem, eu estou construindo também o meu curso de gramática. Está lá no meu canal, então você pode ir lá. Ou, se já não estiver lá, porque vai sair, está gratuito lá, mas vai sair e vai ficar disponível só na plataforma paga. Aí, por um preço simbólico, você pode resolver sua vida aprendendo gramática com o lendário manual mágico de gramática do tio Léo. Beleza, pessoal? Então vamos lá para resolver as questões do Cutuca sem mais delongas. 1 minuto! E sem mais delongas, vamos para a resolução das questões, então, 4, 5 e 6 da prova de língua portuguesa do Cutuca, prova 2024-25. Então, deixa eu reduzir aqui na tela aqui, que vai para o nosso querido YouTube. Vou reduzir aqui a minha imagem e vamos colocar a questão e as alternativas. Deixa eu reduzir um pouco mais aqui a minha câmera. Pronto. Estou visível. Deixa eu colocar aqui. Ah, já achei. Achei um local muito bom para eu ficar aqui. Vamos lá, pessoal. Aqui. Pois bem, leiamos. Observe o uso da palavra sua. Observe o uso da palavra sua no 6º parágrafo do texto. Em, por sua própria natureza, sabendo. Então, observe o uso da palavra sua no 6º parágrafo do texto. Em, por sua própria natureza. Sabendo que as alternativas abaixo apresentam, respectivamente, ou seja, de forma ordenada, a classificação morfológica, isto é, qual é a categoria, qual é o tipo de palavra dentro da morfologia, uma palavra variável ou invariável, e o referente da sua palavra, e o referente da palavra sua, isto é, a palavra sua está fazendo referência a quem no texto? Assinale a alternativa correta. Para que possamos compreender adequadamente esta questão, pessoal, exatamente. Vou repetir. Então, precisamos reler o texto, seguindo as instruções da questão. Então, olha só. Observe o uso da palavra sua. Onde? No 6º parágrafo do texto. Então, o que vamos fazer, pessoal? Vamos para o 6º parágrafo do texto. Então, 6º parágrafo do texto. Cadê o 6º parágrafo? Então, temos aqui o texto. Temos aqui, calma. Então, vou marcar aqui com a caneta. Então, vamos lá, pessoal. Vamos lá. Então, temos aqui o 1º parágrafo, 2º parágrafo, 3º parágrafo, 4º parágrafo, 5º parágrafo, 6º parágrafo. Então, na questão está dizendo, observe o uso da palavra sua no 6º parágrafo do texto em por sua própria natureza. Então, vamos procurar o trecho. Deixa eu ver. Por sua própria natureza. A pergunta é, vamos lá, são 2 perguntas, pessoal. São 2 perguntas.
A primeira pergunta é a classificação morfológica do referente da palavra sua. Cara, morfologia está no meu curso de gramática, então você tem que ir para o meu curso de gramática. Mas eu vou dar um spoiler aqui para vocês, tá? Deixa eu ver aqui. Deixa eu pegar aqui, ó. Então, jogar minha câmera para cá e vou dar um spoiler para vocês. Olha só. Calma aí. Ficou muito grande a caneta. Calma aí. A morfologia. A morfologia. Morfo significa corpo, significa forma. E logia significa estudo. Estudo do corpo, da forma, do quê? Das palavras. A morfologia estuda as formas das palavras. Nós temos duas formas de palavras. Nós temos as palavras variáveis e as palavras invariáveis. Eu não vou me prolongar aqui porque esse daqui não é o nosso curso de morfologia. O meu curso de morfologia ele está lá no curso de gramática, que é o lendário manual de gramática do tio Léo. Lendário manual mágico de gramática do tio Léo. Lá você estuda morfologia, beleza? Então, aqui eu só estou dando um spoiler, vou ser bem rapidinho. Então você tem as palavras variáveis e as invariáveis. As palavras variáveis, você tem o quê? Você tem o Vossa Senhoria Napa. No Vossa Senhoria Napa, você tem o verbo, você tem o substantivo, você tem o numeral, você tem o adjetivo, você tem o pronome e você tem o artigo. O pronome, se eu sou pró-PT, significa que eu sou a favor do PT. Se eu sou pró-esquerda, significa que eu sou a favor da esquerda. Se eu sou pró-direita, significa que eu sou a favor da direita. Se eu sou pró-cristianismo, eu sou a favor do cristianismo. Se eu sou pró-ateísmo, significa que eu sou a favor do ateísmo. Se eu sou pró-nome, aqui ó, se eu sou pró-nome, aqui ó, pronome, significa que eu sou a favor do nome. Então, pessoal, o sua, ele é um pronome dentro da morfologia. Por que variável? Porque ele varia na forma de singular e plural, de masculino, seu, e feminino, de masculino singular, seu, e masculino plural, seus, de feminino singular, sua, de plural feminino, suas, ok? Então, sabemos já que sua é um pronome. Vamos voltar aqui. Então, se sua é um pronome, vamos lá à pergunta. Sabendo que a alternativa apresenta respectivamente a classificação morfológica, então, qual que é a classificação morfológica do pronome sua? Vamos lá para a questão. É um pronome? Sim, é um pronome, olha só. Cadê? Aqui, ó. É um pronome? É um pronome. Só que todas as alternativas estão mostrando que é um pronome. Só que tipo de pronome que é? É um pronome demonstrativo, isto é, eu estou demonstrando isso. Eu estou, sua casa. Eu estou dizendo que a casa é de propriedade sua ou estou mostrando uma casa qualquer? Seu carro. Eu estou mostrando um carro que é de propriedade sua ou um carro qualquer? Estou demonstrando ou eu estou mostrando quem é o dono? Estou demonstrando? Não. Então, não é pronome
demonstrativo. Eliminamos duas alternativas. Aí temos, se nas duas restantes são pronomes possessivos. Oi, Jones. Temos que são pronomes possessivos. Se são pronomes possessivos, então eu falo seu carro. Eu estou indicando que o carro é de sua propriedade. Sua casa, eu estou indicando que a casa é de sua propriedade. Seu frango, estou indicando que o frango é de sua propriedade. Então, o sua, ele indica posse. É um pronome, ele é pronome, indica propriedade. Agora, a questão é, olha só a palavra. Se eu sou pró-esquerda, significa que eu sou a favor da esquerda. Se eu sou pró-direita, significa que eu sou a favor da direita. Se eu sou pró-cristão, significa que eu sou a favor do cristão. Se eu sou pró-ateu, significa que eu sou a favor do ateu. E se eu tenho um pronome, significa que esse pronome ele é a favor de um nome. Esse pronome é o sua. A favor de qual nome? De um nome que indica posse. E que faz referência a quê? Aí a alternativa A me diz, faz referência a personagens. A alternativa D me diz que faz referência, a letra C, perdão, me diz que faz referência a livros. Então, é um pronome que substitui o nome livros ou é um pronome que substitui o nome personagens? Vamos para o texto para saber. Vamos para o texto. Vamos lá. Então, voltamos aqui para o texto, para o parágrafo 6º. Vamos lá. Parágrafo 6º. Como eu só tinha livros nos quais os personagens eram estrangeiros, tinha ficado convencida de que os livros... Deixa eu tirar aqui a minha imagem. Tinha ficado convencida de que, olha só, voltando, olha a canetinha aqui, ó. Como eu só tinha livros nos quais os personagens eram estrangeiros, tinha ficado convencida de que os livros, por sua própria natureza de quem? Dos personagens ou dos livros? O sua está fazendo referência a livros. Léo, como que você sabe isso? Como que eu posso provar isso? Primeira coisa, eu já vou marcar que a alternativa certa é a alternativa, cadê aqui a questão 4? É a alternativa C. A alternativa certa é... Cadê? É a alternativa C. Essa aqui é a certa. Mas eu vou explicar como eu sei que é a certa, pessoal. Eu vou ensinar um truque para vocês. E esse truque ele funciona para várias coisas dentro da gramática. Imagina o seguinte, ó, vou fazer um desenho aqui para vocês. Imagina o seguinte, imagina que você tem um sol aqui. Tem o sol, aí você tem um planetinha aqui, outro planetinha, planetinha. Deixa eu perguntar para você. E aí você tem outro planeta aqui, um outro planeta. Pergunto, qual o planeta que vai sofrer mais a influência do Sol? O planeta que está mais perto dele ou o planeta que está mais longe dele? Qual dos dois? É o planeta que está mais perto dele. Então, você concorda? Então, se você tem, por exemplo, um planeta que está aqui do lado do Sol, aqui, ó, está aqui do lado do Sol, e aí você tem outro que está mais longe. Qual que vai receber mais luz do Sol? O planeta que está mais perto ou o planeta que está mais longe? Cara, o planeta que está mais perto vai receber mais influência do Sol, ok? Agora deixa eu mudar a pergunta. Imagine que ao invés de eu chamar isso daqui de Sol, eu vou mudar o nome disso daqui. Eu vou chamar isso daqui de pronome. Pergunto para vocês. Qual planeta vai receber mais influência
do sol? O que está mais perto ou o que está mais longe? O que está mais perto. No texto, você tem a palavra livro mais perto da palavra sua, que é um pronome, e você tem a palavra personagem mais longe. Pergunto: quem vai ter uma maior relação de influência? O sua no livro ou o sua no personagem? O sua no livro. Por quê? Porque está mais próximo. Cara, é o mesmo princípio. Léo, para tudo, cara, para praticamente tudo, para praticamente todos os tipos de classes morfológicas funcionam da mesma forma. Então, aqui nós entendemos que a alternativa correta é a C, porque temos uma palavra que é um pronome, o sua, que substitui o nome, que é a favor do nome. Qual o nome? Livro. Que é possessivo porque indica posse, já que a palavra sua indica posse. E que substitui, isto é, que faz referência. Aqui, ó. Faz referência à palavra livro. Por quê? É a palavra mais próxima. Vamos ver isso no texto de novo? Vamos ver no texto de novo. Olha só. Calma aí. Deixa eu voltar aqui. Cadê? Quero deixar bem explicadinho para não ficar nada de dúvida. Nada de dúvida. Ó, vou apagar tudo aqui. Vou apagar tudo. Para ficar do zero, ó. Então, vamos lá. De novo, pessoal, vou resolver devagar para ficar bem claro. Observe o uso da palavra sua. Onde? No sexto parágrafo do texto. Ó, sexto parágrafo do texto. Tá aqui, ó, sexto parágrafo. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto parágrafo. Em, por sua própria natureza. Então, qual passagem? Aqui, ó. Até aumentei para vocês verem, ó, tô grifando. Por sua própria natureza. Beleza? Tá aqui no texto. Vamos lá, agora vamos ver a pergunta. Sabendo que as alternativas abaixo apresentam, de forma organizada, a classificação morfológica, isto é, que tipo de palavra é a palavra sua, e o referente da palavra sua, isto é, o referente a quem faz referência, assinale a alternativa correta. Então, o sua, olha só, a primeira coisa é um pronome. Então, sua é um pronome. Ele indica posse, porque se uma coisa é sua, não estou mostrando, falando aquilo, que é um pronome demonstrativo, ou isso, que é um pronome demonstrativo. Estou indicando posse, estou dizendo sua, estou reconhecendo que algo é seu, ok? Ficou claro? Segundo ponto, faz referência a quem? Vamos lembrar do princípio do sol? Pessoal, ó, você tem o sua aqui, tem o sua aqui. Aí você tem, deixa eu pegar um marca-texto de outra cor. Você tem do lado do sua a palavra livros. E lá longe a palavra personagens. Pergunto: qual palavra está mais próxima para receber, para se influenciarem? O sua está mais próxima do livros e o livro de suas? Ou a palavra personagens está mais próxima de sua do que a palavra livros? Cara, a palavra livros está mais próxima da palavra sua. Ou seja, temos que sua tem como referente a palavra livros. Certo, pessoal? Certo? Certo, Fajuto? Certo! Cara, tem que ir devagar porque você tem que pensar, você tem que se habituar a pensar desta forma
para conseguir resolver as questões. Por quê? Muitas vezes a forma tradicional, que é baseado em decoreba, não vai funcionar. Aqui eu estou te mostrando a mecânica da língua escrita. Estou te mostrando como ela funciona mecanicamente. Agora, se você decorar regras e você vê um negócio desse na sua frente, lascou, arrebentou, fudeu tudo. Certo? Dito isso, vamos para a questão 5. Vamos para a questão 5. Vamos lá. Questão 5. Vamos voltar aqui. Opa, questão 5. Calma aí. Deixa eu ver para onde que eu vou me mover aqui no meu quadro. Ah, tá aqui, ó. Então vamos ler a questão 5. Questão 5, pessoal. Deixa eu mover aqui também. Deixa eu pegar. É que eu estou aqui com várias telas abertas. Questão 5. Muitas vezes, na leitura de textos variados, o leitor pode se deparar com palavras cujos significados ele desconhece. Ou seja, muitas vezes quando você lê a prova, você vai dar de cara com palavras que você não entende merda nenhuma. É isso que está dizendo. Mas que você pode descobrir, isto é, mas podem ser compreendidas pelo contexto. Assinale a alternativa que apresenta uma interpretação possível da palavra espoliar no trecho. Se você quiser espoliar um povo, a maneira mais simples é contar a história dele e começar com em segundo lugar, 13º parágrafo. Cara, aí você tem as alternativas, olha só. A, espremer. B, julgar. C, desapoderar. E D, diferenciar. Deixa eu tomar água. Cara, o que eles estão avaliando aqui, meu? Prova do Cutuca é uma prova que testa se você adquiriu um dos principais indicadores que mostram quem é o estudante que estuda de verdade e quem é o estudante que finge que estuda. Que é o quê? Vocabulário, diversidade de palavras, o número de palavras que você conhece. Ok? Então é isso que está sendo avaliado aqui. Se você tem vocabulário. Isto mesmo, vocabulário. Dito isso, meus queridos e queridas, qual é o significado da palavra espoliar? Então, o que nós vamos fazer aqui é um teste de vocabulário. Então, vamos analisar cada uma das palavras. Bem, espoliar não significa simplesmente roubar. Tem um outro significado. Vamos perguntar para a nossa querida Alexa qual é o significado. Alexa, qual o significado da palavra espoliar? Acredito que esteja incompleto. Alexa, cala a boca. Você pode me perguntar? Alexa, para. Alexa, o que significa? Alexa, para. Alexa, qual o significado da palavra espoliar? Alexa, qual o significado da palavra espoliar? O verbo esfoliar tem alguns significados. 1. Separar em camadas, escamas ou lâminas. Não. A superfície de casca das árvores. Não. Partes cariadas dos ossos, Não. cartilagens, etc. 2. Retirar uma camada superficial, por exemplo, esfoliar a pele. Não. Alexa, espoliar. O que significa? O verbo esfoliar geralmente é definido como soltar escamas. Alexa, cascas. espoliar. Não sei o que deu errado. Bem, nem a Alexa sabe. Então, vamos para o vocabulário do tio Léo.
Cara, o que significa espoliar? Espoliar significa roubar, mas não é roubar qualquer coisa. Imagina o seguinte: roubou um celular, espoliou a pessoa. Será? Roubou uma garrafa de água, espoliou a pessoa? Não. Vamos imaginar a seguinte situação: você está agora no meio do deserto do Saara. Você está com uma maleta com 10 milhões de dólares no meio do deserto do Saara. 1.000 quilômetros de areia para todos os lados, que qualquer lado que você for, ninguém, absolutamente mais ninguém, só você lá isoladamente. Você está com seu celular, seu iPhone 27 Action Aber Plus sem sinal. E mesmo o seu celular Starlink, por algum motivo miraculoso, está com a bateria zerada e os espelhos solares derreteram, não estão funcionando. Mas, além de tudo isso, você tem esta garrafa de água. Opa, caiu aqui o celular, quase desabou. Aí o que acontece, pessoal? Aí alguém passa e ao invés de roubar o seu celular, ao invés de roubar a sua maleta de 10 milhões, a pessoa rouba a sua garrafa de água. Pergunto, a sua vida, ela dependia da maleta de 10 milhões de dólares nessa situação do deserto? Não. A sua vida dependia do celular nessa situação do deserto? Não. Mas a sua vida dependia da garrafa de água? Sim. Ou seja, espoliar é você tomar à força algo por meio do qual a vida da pessoa dependia daquilo. Ou seja, a sua vida no deserto dependia daquela garrafa de água. Mais do que do celular, mais do que da maleta de dinheiro. Ou seja, ser espoliado é tomar aqueles recursos indispensáveis para a manutenção da vida. Ficou claro? Ficou, né? Aí a pergunta que é feita aqui é a seguinte. Assinale a alternativa que apresenta uma interpretação possível da palavra espoliar. Então, dentro das alternativas A, B, C e D, uma palavra ela se aproxima muito mais da palavra espoliar. Qual que seria? Então, vamos lá. Alternativa A, espremer. Cara, espoliar significa espremer? É isso? Pronto. Espremi. Não, né? Espoliar significa julgar. Alguém está sendo julgado no deserto? Espoliar significa desapoderar. Léo, como assim? O fajuto está em meu poder agora. Tem oi pro fajuto. O fajuto está em meu poder. Aí alguém arranca o fajuto das minhas mãos. Ou seja, o fajuto foi tirado do meu poder. Deixa eu melhorar a comparação. Imagine que o fajuto é o poder. O fajuto é o poder, representa o meu poder. Alguém vem e toma o fajuto. Eu estou empoderado ou desapoderado? Estou desapoderado, porque alguém tomou o meu poder. A ideia de espoliar é a ideia de você conceder algo ou você tomar algo de alguém. É a mesma ideia de você retirar algo de alguém. Ou seja, a palavra que tem a interpretação mais próxima possível para a palavra espoliar é a palavra desapoderar. E diferenciar? Cara, espoliar é diferenciar? Tem nada a ver. Diferenciar é uma comparação. Ó, tá aqui, ó, o fajuto e uma bolinha. São iguais? Não, não são iguais. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Beleza? Cara, simples, né? Fácil. As questões que a gente está fazendo aqui, estamos resolvendo de uma maneira assim bem brincalhona, jocosa, esculhambada, como deve ser. Mas, cara, é fácil, mas não é simples. Ser fácil não é ser simples. Exige o quê? Atenção, exige o quê? Humildade,
exige o quê? Você reconhecer que você precisa ter atenção. Vamos para a alternativa não, vamos para a questão 6. Cara, com a questão 6, eu mato aqui todas as questões da prova do Cutuca. Todo mundo que está me assistindo ou que me conhece, aí já tem todas as aulas de resolução da prova do Cutuca disponível. Eu vou deixar disponível por um curto prazo, não vou deixar disponível até a época da prova do Cutuca. Então, assim, assistam, estudem bastante, porque depois eu vou tirar do ar, aí eu vou disponibilizar por um precinho simbólico, porque o professor precisa viver, né? Precisa comer pão, né? Precisa comprar whey, creatina e outras coisinhas. Então, mas eu vou deixar disponível para vocês. Então, bora lá, bora para a questão 6, pessoal. Vamos lá para a questão 6, pô. Última questão, prova Cutuca 2024-25, para vocês gabaritarem. Opa, sumiu tudo aqui na outra tela. Para vocês gabaritarem o Cutuca nesse ano, prova dia 5 de outubro. 5 de outubro. As inscrições do Cutuca já estão, acho que abrem hoje, inclusive, se eu não me engano. Acho que é hoje que abre as inscrições para o Cutuca. Então, fiquem de olho. Vamos lá. Questão número 6. Vamos lá, questão número 6. Cara, essa judiou, hein? Deixa eu pegar aqui, reduzir aqui a minha tela. Ir para algum canto em que eu não atrapalhe o campo de visão dos estudantes, das estudantes. Pronto. E vamos ler essa questão. E é questão, povo, que tem texto. Então, a gente precisa ter muita prudência. Muita prudência para resolver essa daqui. Então, resolvi essa questão, o que eu vou fazer? Cara, eu vou encerrar esse vídeo, vou subir ele, deixar ele disponível no YouTube, na Hotmart, outras plataformas, porque depois essas aulas vão ser aulas pagas. Elas estão gratuitas, mas vão virar aulas pagas. E aí eu vou fazer o comentário da redação do Cutuca. Vou fazer o comentário da redação do Cutuca, item por item. E depois disso, depois de comentar a redação do Cutuca, eu vou fazer a abertura da prova do Cutuca. E aí a gente encerrou 100% o nosso curso de resolução prova do Cutuca de língua portuguesa. Beleza, pessoal? Então, lembrando, é um curso Cutuca de prova de língua portuguesa. Então, vamos lá então, pessoal. Questão número 6. Desculpa que eu estou diversificando aqui as câmeras para onde eu estou olhando. Eu tenho pelo menos aqui 4 câmeras me filmando, então fica meio bagunçado aqui tudo. E tem as telas ainda que eu olho as provas aqui. Então vamos lá. Questão número 6. Na terceira parte do excerto, parou. O que é um excerto, cara? O que é um excerto? Excerto é parte de um texto. Eu abri um livro, copiei uma página. O que é essa página? Um excerto. Eu abri um livro, copiei só um trecho. O que é esse trecho? Um excerto. Estou lendo um jornal, copiei uma parte do jornal. Essa parte do jornal é um excerto. Então, um excerto é uma parte do texto. Tá claro, pessoal? Ficou claro? Espero que sim, né? Mais claro do que isso, só sei lá o quê. Bem, então, na terceira parte do excerto, ao narrar sobre sua vivência no México, Chimamanda, quem é Chimamanda? Pessoal, se vocês viram as outras aulas, é a autora dos textos que estamos lendo, ok? Chimamanda fala sobre a história única que criou em relação aos mexicanos. Cara, o que é história única? Vocês se lembram? Vamos recordar. História única é uma única interpretação, um único ponto de vista, viciado por uma única forma de ver o mundo, que é a crítica que ela está fazendo aqui nesses textos. Então, Chimamanda fala sobre a história única que ela criou, que criou em relação aos mexicanos. Da onde veio essa ideia única que ela criou? Ela criou essa ideia única através da mídia, classificando-os de imigrantes abjetos. Cara, o que significa abjeto?
Me perdoem pelo exemplo. Mas eu tenho que dar exemplos, pessoal, que grude na sua cabeça, que você não esqueça nunca para o resto da vida de vocês. Cara, o que é uma pessoa abjeta? Deixa eu dar um exemplo. Imagine o seguinte, um casal muito maravilhoso, um homem honesto, que se veste adequadamente, de uma maneira sóbria, uma mulher que se veste de uma maneira sóbria, vão passear, comprar roupas para o seu bebê recém-nascido. Voltam para casa, tem o jantar de família, e aí cometem uma atrocidade. Só esquartejam a criança, assam e comem a criança. Cara, nojento, repugnante, desprezível. Concordam? Concordam. Isto é uma pessoa abjeta. Isto é a ideia que a palavra abjeta expressa, de completa repugnância, ok? A ideia de completa repugnância. Oi, Isabela, oi, David, oi, Léo, oi, Rian, todo mundo. Então, esta é a ideia que expressa. Então, Chimamanda fala sobre a história única que criou em relação aos mexicanos através da mídia, classificando quem? Os mexicanos de imigrantes abjetos. Sabendo que o termo abjeto se refere a algo ou alguém desprezível, assinale a alternativa que explica adequadamente os fatores que levaram a narradora a construir essa narrativa, isto é, esta forma de pensar sobre eles, isto é, sobre os mexicanos. Cara, como que eu sei qual a narrativa? Como que eu sei quais são esses fatores? Lendo o texto. Cara, que texto? Que texto que eu leio? Aonde que está? Oi, Giovana e Fernando, beleza, joia? Como que eu leio esse texto? Onde está esse texto? Cara, está logo embaixo. Então, aqui, como que a gente lê esse texto? Da forma que eu explico para vocês, dia após dia, insistentemente. Caramba! Como que eu explico? Você lê como se você estivesse encachaçado, bêbado, com álcool até a última célula do seu corpo. E imaginando a situação. Por que eu leio como bêbado? Para que você faça as pausas corretas. Beleza? Então, vamos lá, sem mais delongas. Mas preciso acrescentar depressa que sou tão culpada quanto essas pessoas na questão da história única. Há alguns anos atrás, fui visitar o México. Na época, o clima político nos Estados Unidos, de onde eu vinha, estava tenso. E debatia-se muito a imigração. Parou, o que significa imigração? Imigração são pessoas que saem de um lugar para ir para outro lugar. Ok? Fechou. Continuamos. Onde eu vinha? Debatia-se muito a imigração. Como costuma acontecer nos Estados Unidos, imigração tinha se tornado sinônimo, isto é, tinha se tornado com o mesmo significado de mexicanos. Então, quando eu pensava em imigrante, eu pensava em mexicano. Quando eu pensava em mexicano, eu pensava em imigrante. É isso que ela está falando. Havia histórias infindáveis, isto é, que não têm fim, sobre pessoas que fraudavam o sistema de saúde, passavam clandestinamente pela fronteira ou eram presas ali. Onde? Na fronteira, né, povo? Eram presas ali. Esse tipo de coisa. Eu me lembro de sair para passear no meu primeiro dia em Guadalajara. É a capital do México, povo. Tá? Capital do México. E ver o quê? O que ela viu? Aqui ela fala. E ver as pessoas indo para o trabalho, fazendo tortilhas no mercado, fumando e rindo. Primeiro,
eu senti uma leve surpresa. E então fui tomada pela vergonha. Que vergonha? Ela vai explicar. Pela vergonha. Percebi que tinha estado tão mergulhada na cobertura, isto é, no que a mídia dizia sobre os mexicanos, que eles quem? Os mexicanos haviam se tornado uma só coisa na minha mente. O imigrante abjeto. Eu tinha acreditado na história única dos mexicanos. Qual história única, pessoal? De que todo mexicano, lá no começo do texto fala, de que todo mexicano fraudava o sistema de saúde, passava clandestinamente na fronteira, ou eram presos ali, ou faziam coisa desse tipo. Eu tinha acreditado na história única dos mexicanos e fiquei morrendo de vergonha daquilo. Por quê? Porque ela foi andar na praça, ela foi andar lá em Guadalajara e ela viu pessoas indo para o trabalho, fazendo tortilhas no mercado, fumando, rindo, pessoas que não estavam nem pulando a fronteira, nem fraudando o sistema de saúde, nem fazendo coisas do gênero. É assim que se cria uma história única. Mostre um povo como uma coisa só, sem parar. E é isso que o povo se torna. Cara, antes da gente ir para as questões, vamos lá, vamos refletir um pouco aqui. O que o texto está falando? Primeira coisa, o texto está dizendo o seguinte: olha, que a Chimamanda ela estava vivendo numa época nos Estados Unidos com um clima político muito complicado por causa do problema dos mexicanos. O que a mídia falava? Isto é, o que a mídia? Os jornais, a televisão, a internet, o que falavam? Sempre falando, os mexicanos estão furando a fronteira, os mexicanos estão fraudando o sistema de saúde americano, os mexicanos estão fazendo isso, isso e isso. Então, como a Chimamanda sempre via as notícias, a imagem que ela tinha de mexicanos era sempre dessas pessoas repugnantes, abjetas, que faziam coisas erradas. Aí ela foi para o México. E no primeiro dia dela na capital do México, em Guadalajara, ela saiu para passear. E aí ela viu o quê? Viu o pessoal indo para o trabalho, viu o pessoal fazendo tortilhas no mercado, viu o pessoal fumando, rindo. E você perguntou, cadê os traficantes? Cadê os imigrantes clandestinos, os fraudadores do sistema de saúde? Cadê tudo isso? Não existe. E ela não viu, ela percebeu que aquilo que a mídia falava fez com que ela pensasse que todos os mexicanos eram uma coisa só. Este é o sentido de história única, de que você fala de um grupo, ou de uma pessoa, ou país, ou povo, ou de uma história, só dá uma versão e somente aquela versão é considerada correta. E aqui ela percebe que ela caiu nesse erro. E aí ela critica sobre isso, ela faz uma auto-reflexão. Então aí nós temos 4 alternativas que tratam sobre isso. E nessas quatro alternativas, a pergunta que se diz é: sabendo que o termo abjeto se refere a algo ou alguém desprezível, marque a alternativa, ou perdão, assinale a alternativa que explica adequadamente os fatores, isto é, o que levou a narradora a construir essa narrativa sobre eles. Cara, parou. Quero lembrá-los, eu falo em todas as aulas, isso, todas as aulas eu falo, para que a gente resolva as alternativas, a gente tem que usar aquela lei da garrafa de água mineral. Qual que é a lei da garrafa de água mineral? Peguei uma garrafa de água mineral, lavei 3 copos, coloquei água no primeiro copo. Posso tomar? Posso. Posso devolver a água para a garrafa? Posso também. Coloquei água no segundo copo. Posso tomar? Posso. Ou se eu quiser devolver para a garrafa? Posso? Posso. Por quê? A água está limpa e o copo está limpo. Tá limpo. Terceiro copo, joguei veneno. Posso jogar água no terceiro copo? Posso. Posso tomar? Não posso. Posso voltar para a garrafa? Se eu voltar para a garrafa, aquela água do copo contaminado e as duas dos copos limpos, a água que está na garrafa
é limpa ou contaminada? A água é contaminada. Ou seja, não é porque a maior parte da água está pura que toda a água está pura. A parte suja contamina a parte pura. Ou seja, a parte errada da questão contamina a parte certa. Léo, você está querendo dizer que se tudo que tiver escrito estiver certo, mas uma partezinha estiver errada, o erro contamina toda a alternativa e a alternativa inteira fica errada? Você entendeu? Entendeu? É exatamente isto, bom fim, beleza? Exatamente isso. Então agora vamos ler por partes cada alternativa A, B, C e D. Vamos lá, pessoal, vamos acabar de matar aqui a última questão para a gente revisar a prova do Cutuca, que daqui a pouco eu vou soltar no YouTube, aí vocês vão ter o curso completo com todas as questões e eu só vou fazer o acréscimo bônus, que é da parte de redação e do comentário da prova como um todo. Lembrando, a gente está resolvendo a parte de língua portuguesa, pessoal. Estou ensinando vocês a gabaritarem língua portuguesa, belezinha? Bora! Então vamos lá, com a ajuda do Fajuto, pessoal! Vamos lá! Então, vamos lá. Pergunta, voltando aqui, pergunta. Sabendo que o termo objeto se refere a algo ou alguém desprezível, assinale a alternativa que explica adequadamente os fatores que levaram a narradora a construir essa narrativa sobre eles. Eles quem? Eles, os mexicanos, Brunão. Então vamos lá, vou aumentar aqui na outra tela a resposta e vou fazer aqui as minhas intervenções com a caneta na lousa eletrônica para vocês verem no YouTube. Então, vamos lá. O que levou ela a construir essa narrativa? Pessoas que fraudavam o sistema de saúde. Cara, quando eu li o texto falava, e aí, Ribeiro, o texto falava de pessoas que fraudavam o sistema de saúde, sim ou não? Sim, né? Então, pessoa... caramba, caneta errada. Calma aí, marca-texto. Deixa eu trocar aqui o marca-texto. Então, o texto falava de pessoas que fraudavam o sistema de saúde? Sim. Ok. E isso levou ela a mudar, a olhar eles de forma preconceituosa? Sim. Informação está correta? Sim. Agora, o fato das pessoas fumar, isso foi noticiado e apresentado como algo que tornava os imigrantes abjetos? Não. Então, se a primeira parte da alternativa está certa e a segunda está errada, a alternativa está fácil, né, povo? Vamos combinar, muito fácil, né? Está errada. Vamos para a alternativa B. O que falava? O que fez com que o termo objeto levasse a narradora a construir uma narrativa sobre eles? Vamos ver? O texto falava que pessoas que fraudavam o sistema de saúde. O texto falava sobre pessoas que fraudavam o sistema de saúde. De acordo com o texto, a mídia apresentava os mexicanos como pessoas que fraudavam o sistema de saúde. Sim ou não? Sim, né, pessoal? Vamos continuar. E passavam clandestinamente pela fronteira. A mídia apresentava os mexicanos como pessoas que passavam clandestinamente pela fronteira? Sim ou não? Sim, né, pessoal? Ou seja, qual que é a alternativa correta? Cara, não tá difícil, né? Vamos combinar? A B. Aí, Tirã, vai parar aqui? Meu, o que eu falei para vocês que é ser um estudante fodarástico? Não é você apenas responder qual é a alternativa correta. Ser um estudante fodarástico é você saber explicar porque a correta é correta, mas principalmente saber explicar porque a errada está errada. Então, vamos, já sabendo que a C e a D estão erradas, mas vamos lê-las e entender por que estão erradas. Então, vamos lá. Alternativa C. O que levou ela a considerar os mexicanos como pessoas abjetas foi pessoas indo ao trabalho. Cara, foi pessoas indo ao trabalho que fez Chimamanda considerar eles pessoas abjetas? Pelo contrário,
Ela vendo as pessoas irem para o trabalho foi um dos pontos que fez ela sentir vergonha. Então, incorreta a primeira parte. Água suja, água contaminada. Vamos para a segunda parte. E fazendo tortilhas no mercado. Cara, ela vê os mexicanos fazendo tortilhas no mercado, reforçou a história única, reforçou a ideia dela de enxergar os mexicanos como pessoas abjetas? Claro que não, a mídia não falou isso. Então, também está incorreta. Finalmente, a alternativa D de dedo. Pessoas que passavam clandestinamente pela fronteira. Correto. A mídia mostrava que pessoas que passavam, que mexicanos que passavam clandestinamente pela fronteira eram apresentados como pessoas abjetas. Perfeito, a Chimamanda diz isso. Mas a mídia mostrava pessoas que iam ao trabalho? Ou a Chimamanda viu isso lá? E isso fez ela ter vergonha de ter acreditado numa história única. Ela viu isso lá. E isso fez ela ter vergonha. Ou seja, a primeira parte está correta porque foi isso que a mídia mostrava, para reforçar que os mexicanos eram abjetos. Mas a mídia nunca mostrou que eles iam ao trabalho e mostravam que eram pessoas abjetas. Então, a segunda parte está errada. E aí, Cauã, beleza? Então, pessoal, olha só. Com isso, graças ao bom Deus, matamos as 12 questões de língua portuguesa da prova do Cutuca 2024-25. Estou liberando esse conteúdo daqui a pouco no meu canal do YouTube. O link está na minha bio aqui do Instagram, para quem está me assistindo no Instagram. E aí vocês têm, cada aula eu resolvo pelo menos de 2 a 3 questões. Peço perdão pelo áudio da primeira aula, mas eu não tenho tempo útil para refazer. Dá para ouvir. Revejam, revisem esse conteúdo. Se vocês revisarem eles, cara, dá para passar na prova do Cutuca. Dá para passar. Se vocês usarem essas mesmas técnicas, dá para passar. Estou encerrando agora essa aula. Na sequência, eu vou gravar a aula de redação do Cutuca. Então, vou deixar aí. Deixa eu ver, professor, fiz minha inscrição no Cutuca, paguei 116. O resultado de quem foi aprovado só irá sair em 2026? Não sei, mas, meu irmão, parabéns. Essa é a iniciativa. Cara, fodarástico, você fez a diferença. Você, sim, já é um concorrente de peso. Agora, aqueles que não fizeram nem são concorrentes ainda. Cara, vai com tudo. Arrebenta. Estuda as outras disciplinas também. Estuda as outras. Não esquece, não é só português. Português é importante? É. Mas tem que ser foda em tudo. Mas arrebenta, mano. Revisa tudo que eu tô passando lá. Escuta 1 bilhão de vezes, mano. 1 bilhão de vezes. Gostei de ver, meu irmão. Isso aí, parabéns. Posta lá a sua inscrição. Posta lá que você se inscreveu no Cutuca. Marca lá. Encerro aqui, vou dar um tempinho, daqui a pouco vou entrar com a nova aula, tanto a gravação como a live aqui pro Instagram, da redação do Cutuca. Amanhã, não hoje, porque hoje eu tenho que estudar ainda outras coisas pessoais, amanhã eu vou estar comentando os cuidados que você tem que ter para você não fazer a prova, de repente acertar tudo e ainda assim não passar. Porque existem algumas exigências, tá joia? Então, estou encerrando aqui agora. Pessoal, valeu. Vou tomar um café, daqui a pouco eu volto. Quem quiser estar acompanhando, convide o pessoal, convide seus amigos, seus colegas. Cara, vamos arrebentar. Dane-se se você é de escola pública. Vamos passar no Cutuca. Vamos passar no Cutucão, pessoal. Vamos passar, beleza? Dá pra passar, dá tempo, dá tempo. Fechou? Então, é isso, meus amigos, meus queridos picuruchos. Bom dia, boa tarde, boa noite, até mais. Fiquem com Deus